Muito bem-vindos em mais um ContaCast, o podcast de contabilidade e negócios aqui da Contabyte, diretamente dos estúdios da Contabyte hoje, com um convidado super especial, meu amigo, parceiro posso falar que já é um parceiro de negócios, que a parceria está nascendo aqui agora, mas ganhador do Oscar da contabilidade, do Oscar empresarial ali como empresa... Revelação, e foi realmente uma revelação na contabilidade, no meio empresarial, no ano de 23 e 24. Edgar Dolata, da Legal Comply. O nome é chique, mas esse é o Legal Comply. Bem-vindo, Edgar. Valeu, Robinho. Obrigado, meu irmão. Obrigado pela tua presença, cara. Obrigado. Muito feliz convite. aqui, viu? Não tem como negar um convite seu, pô. Você viu que aqui a gente não para, né? Se o cara falar meio errado, hoje eu tô meio meio gripado aqui, o convidado corrige. Eu tô meio rouco também, o nosso Coringão ganhou ontem, então tá tudo certo, tudo tranquilo. É verdade, 2-0 em cima do Palmeiras. É isso aí. Isso aí. Tranquilo. Edgar, cara, é muito legal ter você aqui. Primeiro que a gente convida as pessoas para o ContaCast, pessoas que realmente a gente entende que fazem a diferença no empreendedorismo de maneira geral, né? No mundo empresarial, não só na contabilidade. Acho que a contabilidade e o direito estão muito juntos, né? E você é a prova disso. Já passaram alguns advogados aqui que são parceiros nossos, amigos, que a gente acha também pessoas com relevância nessa comunidade empresarial. E você é um cara que a gente enxerga isso já lá atrás, há muito tempo. Achei minha afinidade com você. Veste desde o Corinthians, né? Depois aí no dia a dia do Far Club, nós somos sócios lá. Sim. Mas eu não queria que você se apresentasse agora. Eu queria que a sua apresentação vem na sequência. Eu queria que você falasse para mim da importância da LGPD para as empresas e da importância, de maneira geral, para o público, que o pessoal escuta muito falar LGPD, mas não sabe a aplicabilidade, não sabe se tem multa, não sabe se realmente é importante, se é bom para pequena empresa, para grande. Dá uma falada geral ali para o pessoal entender qual a sua especialidade, o que você pensa em tudo isso, e depois você volta para a apresentação. Show. Bom, eu sou advogado especialista em privacidade e proteção de dados e venho estudando isso já há alguns anos, pelo menos uns 5, 6 anos que eu estudo. A LGPD tem menos tempo do que isso, mas eu já venho estudando por causa da legislação europeia, na qual a LGPD foi baseada. É um copia e cola brasileirado ali. Mas por que o governante resolveu controlar isso? Vamos falando desse... Tiveram alguns casos bastante emblemáticos de vazamento de dados, de utilização de dados pessoais no mundo como um todo. Então a gente teve o escândalo da Cambridge Analytica, onde foi divulgado que os Estados Unidos utilizaram dados pessoais para meio que dar uma mexidinha ali, nas eleições de 2014, salvo engano. Aquela que o Obama ganhou? Cara, eu não me recordo ao certo qual foi. 16. Não, acho que foi do Trump. Do Trump mesmo, foi do Trump. Do Trump. E então teve se associou com os russos, com os caras de fora lá. Entraram nos e-mails da mulher do Bill Clinton. Do Facebook, né? Teve o escândalo do Facebook. Tivemos o escândalo do Edward Snowden. Então, tudo isso teve relação com a utilização de dados pessoais. Isso começou a preocupar o mundo. Exatamente. Porque a gente tem aquela máxima que hoje já virou um clichêzinho. Mas é de fato a realidade. Os dados são o novo petróleo. Então hoje os dados eles valem muito mais do que o petróleo. Hoje absolutamente tudo que você faz na sua vida empresarial ou na sua vida pessoal tem algum tipo de dado envolvido e isso acaba norteando aí as empresas como um todo. Então tiveram esses escândalos e tanto os Estados Unidos quanto a União Europeia, mais a União Europeia do que o próprio Estados Unidos, eles começaram a estudar a criação de uma legislação que regulamentasse a utilização desses dados pessoais. Foi aí que foi criado o GDPR. Que sigla em português é Regulamento Geral sobre Proteção de Dados. E dentro desse regulamento constam ali alguns tópicos que dizem que os países com os quais... É uma ordem mundial, uma organização mundial. Que é da União Europeia, tá? Dos países da União Europeia. Mas ali dentro daquele texto tem algumas questões que dizem que os países com os quais... os países membros da União Europeia têm algum tipo de relação comercial, precisam oferecer algum tipo de proteção, meio que condizente com o que eles têm na realidade lá. Foi aí que o Brasil, a toque de caixa, criou a Lei Geral de Proteção de Dados, que é a LGPD. Então, que ano que ela nasceu? Ela foi aproximado, não sei. 2018,
Tá. Só que ela entrou em vigor só em 2020. Tá. Então teve um período aí de vacância, né, que a gente fala. Pô, nós já estamos falando de 5 anos da lei funcionando. Aí. 4, né? 4, 4 anos de 2020 para cá, mas que ela já entrou em vigor, digamos assim, né? Que ela foi publicada em 2018. Tá. Então, e assim, cada vez mais se ouve falar em proteção de dados, em LGPD. Nós temos a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é a ANPD, que é a autarquia federal responsável por zelar e fiscalizar a LGPD dentro do território brasileiro. Então, a atuação está cada vez mais, digamos, ativa, né? Então, eles têm atuado cada vez mais. Muitas condenações administrativas da própria autoridade. Só até o final do ano passado já eram mais de 14 mil decisões judiciais relacionadas à lei. Só nos tribunais do Sul e Sudeste. Quando você fala são condenações da justiça e condenações administrativas da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. E essas condenações, qual o prejuízo para o empresário, para quem recebe elas? Bom, administrativa vão desde da NPD, né? Porque assim, a gente tem um pool de órgãos fiscalizadores, digamos assim. Nós temos a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, você pode ser fiscalizado e multado pelo PROCON, pelo Ministério Público, pelo Ministério Público do Trabalho, pelos órgãos de classe, CRC, CFC, OAB, enfim, CRM. Então, assim, você tem Como esse... que o Ministério do Trabalho, Público do Trabalho, poderia penalizar uma empresa por uma falha uma falta sobre a LGPD? Acho que é legal falar isso. Quando a gente fala de dados pessoais, né, de proteção de dados, a gente não se resume aos dados de clientes ou de um lead, por exemplo. A gente fala de dados de colaboradores, de dependentes desses colaboradores. Então, a partir do momento que você tem uma utilização indevida desses dados de colaboradores ou dependentes deles, você pode sim sofrer algum tipo de fiscalização. Então, digamos que algum colaborador seu ou ex-colaborador vai até o Ministério Público do Trabalho ou o próprio Ministério do Trabalho e Emprego e faz uma denúncia. E aí você é fiscalizado e aí você pode sofrer as condenações que eventualmente... Mas para a gente ser mais didático, ele faz uma denúncia baseada em quê? Que eu estou entregando minha lista de funcionários com nome, endereço, CPF, para uma empresa fazer uma venda. São várias hipóteses. Uma é essa daí. Então eu pego os dados pessoais dos meus colaboradores e vendo para uma empresa que eu tenho parceria, sei lá, de plano de saúde, qualquer coisa nesse sentido. Passo por uma corretora. Esse compartilhamento ele pode ser indevido. Também pode ser devido, enfim, devido às circunstâncias que devem ser observadas. É um motivo de denúncia, uma denúncia. Exatamente. Né? Por exemplo, a manutenção de dados do colaborador após o fim da relação de emprego. Ela é possível? É possível, mas tem que ser feito da forma correta. Mas isso pode fazer com que você sofra uma investigação do Ministério Público do Trabalho ou do MTE. Tá. Então, assim, cara, são várias as condenações. Então, no Poder Judiciário, somente até o ano passado eram 14 mil decisões judiciais, mais de 14 mil. E, salvo engano, 563 eram reclamações trabalhistas. Então, de colaboradores ou ex-colaboradores processando a empresa pela má utilização desses dados. E essas quando a gente fala de decisões do Judiciário que afetam as empresas que infringiram a LGPD, a gente fala em condenações indenizatórias. Sim. Algumas em obrigação de fazer, no sentido de pare de usar o dado. Mas as condenações monetárias, mesmo financeiras, eram de R$ 2.500 a R$ 100 mil. Dependendo do grau aí Depende da complexidade do que aconteceu, enfim. E assim, condenações, por exemplo, da NPD, cara, a gente tem... A primeira condenação da NPD, para quem acha que a LGPD não vai pegar para as pequenas empresas, foi para uma microempresa. 2 multas que deu mais ou menos R$ 14.400. Aqui está passando uma coisa na minha cabeça. A gente, quando fala, por exemplo, de responsabilidade... A gente fala muito de responsabilidade social, responsabilidade ambiental. Então, tem as empresas... Estou meio gripado, hein? Tranquilo. Na verdade, é sinusite. Quando as empresas elas deixam de... Vou fazer o contrário. Muitas empresas hoje são procuradas porque tem o selo ambiental, porque tem o selo de responsabilidade social. A gente tem aqui o selo do Rotary como uma empresa de responsabilidade social. A gente tem o selo aqui da Contabyte de empresa cidadã para o município de Suzano e outros selos. Existe um selo de proteção, assim, porque eu vejo que as grandes empresas, e é uma tendência mundial e até local, de a gente procurar as empresas que são hoje referendadas por algum órgão. Algum tipo de validação. Existe alguma certificação? Oficial não. Oficial ainda não existe. A tendência é que sim haja, no futuro próximo, inclusive.
Mas ainda oficial como a ISO, Então por exemplo, não você tem. precisava lançar um selo então, hein? Então, eu forneço para os meus clientes, mas eu sempre deixo claro, ele não tem um valor jurídico oficial. Sim. Eu forneço esse selo e o certificado para que eles usem isso como um marketing positivo. Não, e até como instrumento de compliance interno, Exatamente, né? De exatamente. mitigar vícios, De concorrência, problemas, por né? exemplo. A gente tem depoimentos de clientes que ganharam concorrência por estarem adequados ao LGPD. Por terem ali um programa de compliance em proteção de dados. Outros que mantiveram os seus clientes na base. E outros que eventualmente chegaram até nós porque não estavam adequados. Eu vejo na minha cabeça isso agora, acho que é importante, né? Então a gente oferece selo, tem vários clientes nossos que tem no site. Uns usam em proposta de honorários, de prestação de serviço. Então a gente utiliza. Mas eu sempre deixo claro, assim, a transparência eu acho que é importante. Você vê empresas no mercado que vendem com uma certificação oficial, mas não existe ainda. E por que ainda o empresário não tomou ciência ou tomou não sentiu ainda que ele precisa cumprir com essas normas de proteção de dados? Legal. Acho que o primeiro ponto é a conscientização. A maioria esmagadora das empresas nem sabem o que é LGPD. Confundem com outra sigla. Então, essa parte eles não sabem, que é um papel nosso, né? Eu digo, nossos profissionais da área, conscientizar o público. E eu acho que um outro ponto que é, cara, empresário brasileiro. Ele só vai se preocupar quando doer no bolso, quando alguém for cobrá-lo, enfim. Eles contam com um contador, por exemplo, porque eu acredito que é mais obrigatório. Não, eles não têm essa visão de pensamento estratégico, de que o contador ele pode ser, de fato, uma pessoa que te auxilia para você chegar nas suas metas. Da mesma forma nossa. As grandes empresas já entendem isso, a necessidade de ter. Eu acho que é um movimento e até assim, ó, eu acho que tem as empresas que realmente querem a proteção de dados, querem aprender para se protegerem, e tem as empresas que querem mesmo ter um bom contador. E tem aqueles que não querem, né? Tudo bem, acho que tudo bem, faz parte um. do negócio, né? Sim. Eu vivo isso intensamente hoje, a gente na Contabyte, a gente passou por um período, e hoje quem procura a Contabyte está procurando porque ele quer performar como empresário, ele quer ter uma contabilidade um pouco consultiva. Que eu falo, né? Com acompanhamento, exclusividade, curadoria. O cara quer esse acompanhamento, ele quer a confiança, o cara tá afim de pagar isso. Uhum. E a gente também percebe que o cara às vezes vem procurar a gente aqui porque ele também quer uma cotação, porque ele tá pagando muito lá no outro escritório e ele quer. Então tem. Mas tem mercado para tudo, né? Eu acho que é natural, né? Eu acho que na LGPD é a mesma coisa, né? O cara que tá mais lá embaixo, ele não tá muito preocupado com isso, né? Tá preocupado. O cara do restaurante, o cara que é um microempresário. Ele tá mais preocupado ali em fazer o almoço, da hora do almoço ali e fazer as coisas acontecerem do que se preocupar com o contador e com a LGPD, né? Exatamente. Com o advogado. Exatamente. Mas o cara lá em cima, não, ele já tá preocupado ali que ele tem que... Por exemplo, contabilidade, nós atendemos 172 hoje no Brasil todo. Hoje o seu perfil de clientes lá, quem... A gente atende todo... Porque a LGPD é uma lei única, né? Então, assim, lógico. Aí quando você entra dentro de uma empresa, você acaba tendo que estudar as outras legislações daquele setor. Então, a gente conhece muito bem o setor contábil, todos os processos, sistemas, enfim, que vocês utilizam. Nós temos empresas de telemarketing, de contact center, hoje não é mais só telemarketing, contact center. Fechamos agora um contrato com a maior fabricante de rações para equinos e bovinos do Brasil. Veja só, eles só comercializam com pessoa jurídica, mas a preocupação deles é de fato a parte interna dos colaboradores. São mais de 3 mil colaboradores internos, então eles de fato estão se adequando pelos dados desses colaboradores. Cara, a gente tem agência de modelo, corretores de seguros, a gente tem escolas, clínicas odontológicas, então assim, eu falo que são 22 milhões de empresas no Brasil, abertas, salvo engano. Eu tenho 22 milhões de possíveis clientes para eu trabalhar, porque todas as empresas precisam. E fala uma coisa para mim, para você chegar nesse nível hoje como empresário, você é um advogado, mas é um empresário, tem uma empresa ali. Eu sou um advogado meio diferentão, assim, né? Mas é um empresário. Hoje eu digo que sou mais empresário do que advogado. Do que advogado, né? Mas assim, para você chegar até onde você chegou, contando a sua história agora, nós falamos da importância, e aí para você chegar a ser o empresário Edgar, especialista em LGPD, o cara que está performando pra caramba, conta um pouquinho da sua história. E aí essa história vai se cruzar com o Oscar que você ganhou lá
no Palácio Tangará, naquele evento que foi um evento grandioso, Épico, épico, né? né? Foi lindo o negócio. Então, acho que a satisfação de você estar lá, eu também fui premiado no dia, mas a satisfação de estar recebendo ali, e acho que para você ainda é maior, porque você não é contador, Eu não né? sou do ramo, Por mais que o evento lá são de empresários, a predominância maior era de Sim, contadores, com certeza, né? com Os certeza. sócios do clube, né? Sim, a grande maioria são. A grande maioria. Então você furou ali uma bolha, né? Sim. Bom, sou novo, só a lata meio amassada assim. E eu não sei se você vai querer falar, você tem uma história sua, né? De superação. Vamos falar. Acho que é importante Até para o público. Às vezes a pessoa que está assistindo a gente, às vezes alguém tem isso. Eu sou filho de funcionário público, minha mãe médica, pediatra. Eu sou chorão, eu já tava lembrando de você, porque meu ano de 23 foi de muita superação, 24 também. Legal. Um probleminha de saúde, etc. Já tá, graças a Deus, quase Graças a Deus. finalizado. E aí quando você recebeu o Oscar lá, você começou a contar aquilo ali, eu falei, puta, Ali eu me emocionei também. Eu falei, chorei, caralho, mano. E aí você só começa a dar valor para essas histórias quando você sente na pele a sua história. É verdade. Então eu vi ali, eu falei, caralho, mano. Então, eu sou filho de funcionário público, né? O meu pai, depois que ele se aposentou da polícia, ele é policial civil, aposentado, ele resolveu empreender. Teve um sucesso até certo ponto, mas eu acho que o sucesso subiu a cabeça e ele acabou falindo. São Paulo capital. Osasco. Tinha uma prestação de serviços gerais, então fazia segurança, enfim. Mas eu nunca tive o empreendedorismo enraizado dentro da minha família. Então, eram sempre funcionários públicos, seletistas, enfim, e tudo bem com relação a isso. Só que, cara, desde que eu comecei a empreender, comecei a estudar, né? Nunca passei necessidade, longe disso, sempre tive tudo do bom e do melhor. Então, estudei escola particular e entrei na faculdade. E eu entrei na faculdade com o sonho de ser delegado federal. Só que aí você começa a entender como que é a dinâmica, você começa a ver como que são as coisas. Eu falei, pô, não, deixa quieto, quero ter minha família em paz, não ter muita pressão né? com relação à segurança. Então eu falei, não, deixa quieto. E aí eu já mudei a cabeça, comecei a estagiar e quis ser advogado. E vim estudando tal, passei na... Osasco ou você estava em São Paulo estudando? Eu sempre morei quando eu nasci, a gente morava em Osasco. Aí você mudou São Paulo E capital. aí eu vim em 2000 para São Paulo. Osasco, para quem não conhece, é uma rua que divide Osasco de São Paulo. E aí eu vim para São Paulo em 2000, enfim. E aí em 2018 eu entrei na faculdade, em 2022 eu me formei. Faculdade você fez aonde? Fiz na FMU. FMU, legal. E aí em 2021, antes de terminar a faculdade, já passei na OAB. Então eu saí da faculdade já advogado. Cara, e aí eu sempre tive o sonho de ter o meu próprio escritório, essa questão de empreendedorismo. Só que a grana não permitia. O começo do advogado é mais complicado que o do contador, né? Não sei, cara, assim, não sei... assim, a quantidade, né, de vagas de emprego ela é muito grande também. Eu digo para empreender, né? Assim, o cara que sai da faculdade de ciências contábeis e ele monta o escritório dele, ele tem mais chances no início de performar que o cara que sai e monta o advogado. Talvez por uma questão de necessidade, percepção do empresário. Mas eu digo que no meio da carreira para frente, aí o advogado, se ele fez o trabalho bonitinho, se ele começou network, relacionamento, ações importantes, ele começa a ter resultado dessas ações e aí ele supera o contador. Então... pode ser. Sim, são profissões, acho que similares, né? Andam juntos, né? O que a gente estava falando lá. Mas as dificuldades foram muito grandes no começo. Então, hoje o meu atual sócio, que é o Daniel, na época tínhamos o Felipe e o Samuel. Então, éramos 4 sócios. A gente se formou na mesma turma, a gente já abriu o escritório. Todos com a OAB. E aí, só que a grana não nos permitia focar só no nosso. Então, a gente tinha uma jornada dupla. A gente trabalhava no escritório e à noite a gente trabalhava pra gente. Cara, em uma semana a gente entendeu que era necessário, de fato, ter um local físico para atender nossos clientes, porque a gente começou a pegar uma carteira muito grande. E a gente veio nessa pegada de jornada dupla durante um bom tempo. O Samuel saiu logo no início, ficamos eu, o Felipe e o Daniel. E viemos nessa pegada até que em 2015 eu entendi que eu tinha que me dedicar só ao escritório. O Felipe já estava totalmente dedicado, então já recebi um prolabore em função disso, e o Daniel continuou focado em 2 empresas.
em determinado momento a gente, os três foram pro escritório. E assim, a gente tava numa pegada de crescimento muito grande, sabe? A gente tinha um escritóriozinho ali na Liberdade, que é o, digamos, o reduto dos advogados, do lado da Praça da Sé, do Fórum João Mendes. E a gente tinha um escritório de, cara, 30 metros quadrados. Tinha um banheiro, tinha uma salinha e tal. E aí, em 2016, a gente pegou a cobertura do prédio. Então, já era um escritório de 120 metros quadrados, sacada de ponta a ponta, outro esquema. Mas com esse crescimento vem o quê? A pressão. E aí, eu acho que é a questão que você mencionou, se eu gostaria de tocar nesse ponto ou não. Cara, pressão, ter uma sociedade é muito difícil, pressão de cliente, pressão de sócio. As minhas ideias com o Felipe já não batiam muito. A gente se respeitava como profissional, mas como sócio, lógico, mas assim, era conflitante, né? Talvez a gente não tinha a mesma visão de futuro. E aí, cara, eu comecei a ter um problema muito sério com insônia. Não conseguia dormir. Eu sempre fui um cara que gostei de dormir, dormia tranquilo e tal. E aí, na época, eu falei isso pra minha namorada falou, minha mãe toma um remédio lá e tal. E ela me deu meio comprimido. É o Zolpidem. É a substância, né? Se você põe na internet, aí você vê. Não conheço. Coisa no Fantástico e tal. Cheguei até a tomar ele também numa época. Então, cara, pra quem dormia 1, 2 horas por noite... Você dormia 12 horas. Cara, eu tomei meio comprimido, Robinho. Eu, em 2 minutos, 3 minutos, eu quase caí... Assim, eu tava em pé, cara. Eu dormi em pé. Então, deitei, dormi a noite inteira. Falei, pô, isso aqui pra mim é a melhor coisa do mundo, cara. Tem esse problema. E comecei a tomar. E fiz o uso, assim, meio comprimido, aí passei para 1. Depois de um determinado período, cara, a pressão, mesma coisa, aumentando sempre e tal. E tem a questão do vício, né? Às vezes um meio comprimido já não faz efeito, 1, 2, 3, 4. E assim a coisa foi progredindo. Chegou em 2019, eu noivei e fui morar junto com a minha atual esposa. E aí, cara, tem aquele negócio. Sempre, pô, morar com a minha mãe, cara. Não ajudava em casa, tinha tudo do bom e do melhor. Pra você sair e ser o dono de uma casa... A obrigação não era sua, né? Pô, completamente diferente, né, cara? E aí, pô, tem que pagar aluguel, tem que comprar comida, tem que sustentar o lar. Pô, minha esposa trabalha, super parceira e tal, mas a gente tem aquele negócio de homem, você tem né, aquela cara? obrigação, né? E aí, pô, a pressão aumentou e tal. E junto com a pressão, a minha não satisfação com a sociedade. Assim, a minha relação com o Felipe estava totalmente desgastada, já não estava mais rolando. Cara, e tomava comprimido. Então, e aí eu desenvolvi uma crise depressiva. E eu comecei a fazer uso indiscriminado, cara. Então, o que era 1, 2 comprimidos, passei a tomar 5, 6. Que era para dormir mais ou para esquecer dos problemas? Para esquecer dos problemas. Era uma fuga que eu tinha, era a única fuga. Então, por exemplo, eu chegava em casa 3 horas da tarde, tomava o remédio e acordava à noite, quando minha esposa chegava. Ficava um pouco com ela, ia dormir, tomava mais remédio. Porque, Edgar, a gente vê muito o brasileiro falar dos vícios das drogas mais, que a gente vê as mais, como eu posso usar o nome? Que não são legalizadas. Os entorpecentes, né? Uhum. Mas quando a gente assiste seriados americanos, se pega os últimos seriados americanos ali, que principalmente na área médica, eu gosto muito desse seriado de área médica, você vê lá que sempre tem um médico, 2, 3 médicos que são dependentes químicos dos comprimidos ali para ele ficar... Para ele... Dor, por exemplo, a gente vê muito em série, assim, questão de a pessoa tem uma dor, enfim, crônica e toma muito anti-inflamatório. Do médico o cara toma muito ali para ele realmente atenuar os problemas dele, que é muita pressão, o cara, ele tem que tomar. Aí você vê ele mexendo, né, assim, tremendo, descendo vários ali, colocando na boca, né? É verdade. Teve um seriado agora recente que eu assisti lá, assisti a trilogia não, assisti todos os 20, as temporadas lá, The Blacklist. Sim. Você assistiu ou não? Sim. Aí tem lá um dos mocinhos lá que é do FBI, ele vira um dependente de medicamento. Sim. E o amigo dele lá, que também era um dependente, também era do Senado Federal americano, acaba morrendo por uso indiscriminado, né? Então você vê que o uso do medicamento nos Estados Unidos, ele é... E tem até países, né? Você me lembra um brasileiro que foi preso na Rússia porque levou um medicamento, um comprimido que
Pro cara era normal, né? Uhum. E não era normal, né? O cara Exatamente. ficou lá um ano preso, senão o Bolsonaro, o cara não saía, né? Precisou do governo federal Então, intervir. Então, exatamente. A gente muitas vezes fecha os olhos em função disso daí, dessa legalidade dos remédios. Só que muitas vezes para você conseguir um remédio, você usa de algum artifício legal. Falsifica uma receita, coisas nesse O sentido. cara da farmácia facilita. Exatamente. Então eu vim nessa pegada, cara. E aí, em 2020, que foi a pandemia, né? Em 2019, outubro de 2019, se não me engano, minha esposa descobriu que estava grávida. Então eu vim da pressão do trabalho que tava uma porcaria. Eu vim da pressão de virar o homem da casa. 4 meses depois eu vim gravidez da minha esposa. Você pai. Na sequência veio o quê? Pandemia. Puta foda. Ó, me arrepia. Então assim, a gente que é empresário, a gente que é dono do negócio, cara, aquilo pra gente foi assim, uma loucura. Porque a gente tinha uma incerteza. A primeira coisa que os caras iam cortar era o quê? Advogado. Os caras vai todo mundo me mandar embora. Se já tá fragilizado emocionalmente, você fica mais frágil ainda. Mais ainda. E aí o que aconteceu? Todo mundo dentro de casa, eu acordava, tomava o remédio para dormir. Acordava à tarde, almoçava, tomava o remédio para dormir. Acordava à noite, jantava, tomava o remédio para dormir. Era um ciclo. Eu cheguei a tomar 22 comprimidos por dia para dormir. Puta que pariu. Então assim, eram caixas e caixas. 22 todo lugar pra conseguir dormir. Pra dormir. Então assim, todo lugar que você ia na minha casa tinha algum comprimido escondido, cara. Jaqueta, mochila, dentro do tênis. Cara, todo lugar. Então, Isso te levou... Então assim, e aí eu vim nessa pegada, cara, da pandemia, chegou junho. Nessa fase, tomando 22 remédios, você já estava na fase aguda da depressão? Já tava. Pensamentos já de suicídio e tal. E aí chegou junho. A filha não tinha nascido? Não, né? ele nasceu em junho. Menino, Matheus. Corintiano. Opa, aí não. Hoje grita lá, corintiano, maluco, aquele sofredor, começa a gritar. Nós somos a maioria, esquece os caras. Né, Kaique? Esquece. Boa. E aí chegou junho, cara, e eu zoado de remédio. E eu lembro assim que minha esposa me acordou, ela... Até me emociona. Ela acordou e falou assim, ó, vamos pro hospital que tá nascendo. Caralho. E aí eu peguei e fui pro hospital chapado. Tava chapado, porque eu tava dormindo, foi de madrugada. Então tava... Você chorar é foda, hein, Você imagina, 22 comprimidos na cabeça, cara, pra dormir. Porque ele é alucinógeno. O Zolpidem, ele não é um comprimido utilizado pra dormir, de fato. Pra tratamento de insônia. Ele é um alucinógeno. Então, cara, você começa a ver coisas. Você pega na internet, você vê um monte de... Eu não tomei o Zolpidem, mas quando meu pai faleceu há 25 anos atrás, minha avó me dava um remédio pra me dormir que eu não lembro o nome. E aí eu comecei a tomar muito ele e eu comecei a achar que eu ia ficar, né, dependente dele e aí eu consegui cortar. É a melhor coisa, cara. E aí eu fui pro hospital e tal. Cara, a única coisa que eu lembro da maternidade foi meu filho saindo da barriga da minha mulher. Eu não lembro de mais nada. Nada. Se você falar, como que foi? Nem sei. Acho que foi Deus, sabe? Que me deu uma luz ali, uma sanidade de falar, sobriedade, de olhar e falar, ó, veja seu filho nascendo, porque é isso, cara. Então isso eu lembro. E aí a gente voltou pra casa e tal. Aí no comecinho de agosto, ele nasceu no dia 28 de junho. Comecinho de julho, a minha mulher... Era frio do caramba em São Paulo, cara. E eu tinha uma jaqueta de moto, né? Quando de moto. Aí do nada, eu falei assim, vou dormir na rede. E fazendo uso do remédio, tá? Nesse tempo todo. Aí minha mulher falou, como você vai dormir na rede? Um frio desse, o que você vai fazer com essa jaqueta? E ela já puta, a gente já tinha discutido com relação a essa dependência. Ela pega, deixa eu ver essa sua jaqueta. Ela tira assim de dentro, cara, umas cartelas, um monte de cartela, assim, um bolo assim de cartela. Puta que pariu. Aí ela falou assim, ó, ou você dá um jeito na sua vida, eu tô indo embora, cara. Vou pegar meu filho, nosso filho e vou embora. E aí minha madrinha, na época, mas naquela época ela chegou e falou assim, por que você não se interna, cara, numa clínica? Aí eu resistente, né, cara, falei, puta, vou me internar, não sei o quê. Aí fui numa clínica no Butantã, ali, né, perto de casa. Tava morando em Osasco, então era mais perto ali. Uma clínica, assim, diferente das clínicas convencionais que a gente vê, muitas vezes, era uma clínica porta aberta. Então, você entra, você sai, vai de você. Só que lá, cara, eu tive... E aí, decidi me internar. Então, eu passei lá 3 meses. Os 3 primeiros meses de vida do meu filho.
Você ficou internado mesmo? Fiquei internado. Então, assim, primeiro mês eu não podia sair. E não saiu. Não saí. Porta aberta e não saiu. Porta aberta, não saí. Segundo mês eu ia para casa aos finais de semana e voltava, passava a semana inteira lá. E no terceiro mês eu dormia em casa todos os dias e ia para a clínica, passava o dia. Naturalmente que tudo isso é um processo. É um Você processo. está resumindo isso daí, mas... Sim. Só que lá, cara, eu tive condições de conviver com todo tipo de viciado que você imaginar. Enfim, das drogas mais pesadas, cara que tinha vício em sexo, em desodorante, o cara baforava desodorante. Caralho. Cara, tudo. Em jogo, em álcool, enfim. E, pô, isso me deu uma puta experiência de vida, assim, porque você trocar uma ideia, às vezes a gente tem... preconceito com relação a isso. A gente passa na rua, em São Paulo, infelizmente, Ali já é uma doença crônica, comum, né, cara? Se você passa na rua, tem alguém jogado na rua e tal. Só que você não para pra pensar o que aquele cara passou, aquela mulher passou pra estar ali, sabe? Eu falo que a Cracolândia, ela recebe os caras que são ali, são os doentes terminais desse Infelizmente, poucos dessa ali. doença, né? Uma doença, são doentes Sim. terminais. E para esse cara recuperar ali, ele não recupera só com tratamento de saúde, é tratamento de saúde, familiar, psicológico, precisa do Ministério Público para internar os caras, Sim. do Judiciário, né? Precisa de muita gente É para uma salvar o cara. força-tarefa, cara. É uma força-tarefa para salvar, senão não salva. Não adianta você tirar o cara, dar um tratamento dele, botar ele numa clínica, quando cara ele volta. sai, ele não tem um emprego. Não tem ele emprego, onde morar. não tem a família dele, não tem, né? Sabe, é um negócio de conscientização. Tem que trazer a família para ver o cara de novo, trabalhar a família, porque às vezes quem tá doente é a família. Uhum. Tá mais doente que o cara, Exatamente. né? Porque aí resolve bater no cara, aí tudo agressão, é xingamento. Exatamente. Então, assim, foram os 3 meses mais difíceis da minha vida, porque foram 3 meses do início da vida do meu filho, em que eu, por uma escolha minha, evidentemente, eu fui impedido de participar. Então, assim, minha mulher foi muito, muito forte, muito guerreira naquela oportunidade. Tivemos apoio de toda a nossa família e tal, mas, pô, pra uma mulher Lógico, difícil. ficar ali os 3 primeiros meses tocando a coisa A gente sabe sozinha. no direito que quando a mulher tem um filho, ele tem aquele estado puerperal da mulher, né? A mulher fica frágil, entra às vezes até psicologicamente, entra em depressão pós-parto. Então, você pós-parto, imagina, né? ela não tinha depressão, mas eu tinha e estava longe, enfim, foi uma situação muito complicada. Mas foi muito parceira. Mas foram 3 meses difíceis, mas foram 3 meses de muito aprendizado. Muito aprendizado. Que me levaram a entender que, cara, eu tenho que ser eu. Ali, só para contextualizar também, Tá eu não tinha uma dependência... do preconceito, você tava falando. Exatamente. Mas assim, eu não tinha uma dependência química especificamente do remédio. Meu problema era muito mais psicológico, psiquiátrico, do que propriamente da dependência do remédio. Acho que o remédio te levou à depressão, né? A depressão me levou ao remédio. Tá. Então, e aí eu comecei a fazer o desmame. Cara, eu entrei na clínica, porque você precisa fazer o desmame, né? Então assim, eu entrei na clínica, substituíram o remédio, que é normal. Eu tomava 50 gotas de Rivotril, que é um tarja preta. Cara, tem gente que toma uma gota, tomba, fica a noite. Nossa Senhora. Então eu tomava 50. E aí fui fazendo o desmame. Hoje, graças a Deus, não tenho qualquer tipo de problema para dormir. Mas dentro da clínica eu percebi assim, cara, eu tenho que ser quem eu sou. As pessoas, elas têm que gostar de mim da forma que eu sou. Os meus clientes têm que me contratar pelo que eu ofereço a eles, pelo que eu posso agregar. Não pela roupa que eu visto. Não precisa fazer nada. Não, cara. Então assim, quando eu falei que eu sou um advogado meio diferente, porque eu sou assim. Não, camiseta. Cara, isso aí, camiseta. Você quer me contratar? Me contrata. Pelo que eu posso te oferecer, não pelo que eu visto. Assim, a gente fala muito que a estética vende, o Johnny fala estética vende mesmo, etc. Mas necessariamente a melhor estética, a gente não tem uma pré-definição da sociedade, né? Mas assim, mas vai muito de como o cara te enxerga, né? Você não Exatamente. precisa estar de terno, paletó, gravata pra falar que você é um grande advogado, né? Até Você tá com uma camisa aí que é a mesma coisa, né? Até porque, assim, minha percepção, né? O terno Óbvio e que você vai numa audiência, você vai de terno e gravata, né? Evidentemente. Mas assim, é a minha percepção. Muitas vezes o formalismo, ele acaba distanciando você do seu cliente. Então, se você vai conversar... Hoje, na startup, cara, você não vai ver um advogado de terno e gravata. Não, você não vê o cara de camisa. Se eu falar pra você, há 10 anos atrás, a Contabai tá fazendo 10 anos esse ano, e se pegar o primeiro e o segundo ano, eu frequentava muito evento. Eu queria vivenciar como era a política da contabilidade. Então era Sescom, CRC, etc. Eu ia lá, os caras eram tudo gravata, terno. Eu falei, pô, mano,
Os contadores tudo de terno e gravata, não é possível um negócio desse. E aí você viu hoje a galera? Não, e aí você viu que aí você começa a frequentar os eventos e vê que mudou, né? Mudou, porque Muda. não era mais, não é o tênis, a calça jeans e uma camiseta. Exatamente. Mas você vai ter um momento que você vai usar o terno, você vai ter um momento que você sim. vai estar mais formal, né? A gente precisa ter a noção, A noção de que de roupa como- utilizar no momento específico. Mas assim, no meu dia a dia, cara, quando eu tô no escritório com o meu time, é camisa, camiseta, calça, tênis. Eu, estudando muito isso daí, a gente sabe que as pessoas olham como você se veste e te pontuam como você se veste. Mas isso não quer dizer que se eles olham pra você, se você está usando uma roupa muito boa, muito cara, muito barata, a sua definição, né? Passa até para aquela coisa de paleta de cores, né? Exato. Definir a paleta. Eu uso muito preto, eu uso marinho. Eu também, cara, né? azul, De preto. vez em quando eu quebro no branco. E de vez em quando eu vou quebrar com uma outra roupa, mas a pessoa tem que entender que eu tô lá de sempre preto e azul marinho. Tem que ser intencional às vezes. Intencional, né? E, cara, eu E aí, percebi quando você que eu saiu tinha da clínica lá, e quando você percebeu que você tava, foi o protocolo lá da clínica que te deu a alta, ou você realmente teve no seu coração a certeza? Aí eu tenho certeza que não é só o coração, não é o coração e a cabeça, né? O coração e a cabeça lá, eu tô curado. Cara, foi assim, lá a gente tinha suporte de terapeutas ocupacionais, tínhamos suporte de psicólogos, psiquiatras. Assim, o time, lógico, da clínica auxiliou e falou, não, Edgar, tá certo. Tem gente que tava comigo lá que tá até hoje, não sai. Por isso que eu falei se foi o protocolo da clínica ou o seu coração, sua cabeça. Os profissionais da clínica disseram, cara, você está apto a sair, mas eu também tinha que ter a minha questão psicológica, minha cabeça, a racionalidade, falar, O protocolo da clínica te entregou a alta. Exato. Mas você estava preparado. Tô pronto. E desde então, cara, graças a Deus, comecei a me importar mais com a minha saúde psicológica, física nem tanto, né, mas... É que você gosta de comer pra caralho, né? Tomar uma cervejinha. Mas, assim, comecei, cara, a entender que eu sou o Edgar, eu sou assim, as pessoas têm que me aceitar dessa forma. E faz quanto tempo depois disso? Cara, foi em 2000 eu saí no final de 2020, cara. Então, Final de 2020. Então são 4 anos. Faz 4 anos, né? E graças a Deus, cara, de lá pra cá, ascensão total. E aí, dedicando ao trabalho pra caramba. E aí, a gente tinha, né, a gente criou o braço de proteção de dados dentro do DOP do Lata Advogados. Mas tem um detalhe. E o teu sócio, você ficou com um sócio lá, Fiquei com sócio. que é o Daniel. Então, na pandemia, a gente desfez a sociedade. Dos 3, eu falei, ó, tô saindo fora, vou seguir minha vida. O Daniel falou assim, Edgar, vou com você. E, pô, ele foi muito top também, porque, cara, ele segurou o rojão. Ele ficou te esperando. Ele segurou o rojão, cara. Segurou o rojão. Então, assim, tenho muito a agradecer a toda a minha família, meu sócio, meu time. E assim, cara, de lá pra cá, a coisa só cresce, graças a Deus. E fazer uma pergunta pra você, que é importante. Nós somos sócios lá do FAR Clube, que é o clube lá da Liga LMS, né? MLS, né? Esses nomes Mentoring League Society. americanizados são foda, não sou muito... Mas aí, nós somos sócios lá, estamos na Liga, etc. Como que você alcançou o Johnny? Porque aí nós temos o mesmo mentor, que é o Johnny Martins, né? Como que você chegou a acessar ele e aí você começou... Eu lembro de você começando em alguns eventos ali, eu vi ali e tal, mas eu falei, pô, mas aquele cara é advogado, não é contador. E aí como foi que... Eu comecei a me posicionar de fato como um especialista em proteção de dados. Então já vim estudando e tal. Deixei a parte de contencioso, então processo judicial não é algo que... Era uma das coisas que me causava um incômodo. Toquei só a parte de proteção de dados. Porque é legal para falar, que a gente fala muito hoje em dia, que você compra o acesso, né? Você acessa as pessoas hoje, você acaba comprando, entrando em clubes, etc. Mas para você ter esse acesso, você teve... Tem que pagar. Você tem que pagar, mas você observou que aquele clube, aquela liga, aquele mentor... Fazia sentido para mim. Isso, Ia me ajudar a alcançar meu objetivo. Então eu comecei a me posicionar como especialista em proteção de dados e palestrei, fui convidado para palestrar no Conta Azul 23, né, do ano passado. E aí lá, o Guilherme, comercial do Serac, me conheceu e falou assim, pô, vamos lá no Serac lá, vamos trocar uma ideia. Falei, pô, a hora que eu não conhecia o Serac, eu não conhecia o Johnny, a hora que eu entrei na internet, falei, pô, Contador das Estrelas, 3 mil clientes recorrentes. Já viu aquele vídeo dele andando de Ferrari, o caramba. Falei, ali. cara, estourei, vou fechar o contrato com esse cara. Fui lá, tal, estrutura dos caras maravilhosa. Aí tô conversando com o Guilherme, chega o homem na mesa.
E começamos a trocar uma ideia e tal. Aí o Johnny falou assim, o Guilherme me levou lá para vender patrocínio pro Missão Day, pro evento do Johnny. E aí a gente começou a trocar ideia, eu falei, cara, vamos trocar. Você me dá a palestra e eu compro o patrocínio. O Johnny falou assim, Edgar, não vou comprar nada de você. Não te conheço, você não é meu aluno, você não é meu mentor, meu mentorado, você não é meu cliente, não vou comprar nada. Ele deu aquele choque, né? Eu falei, pô, saí de lá e falei, cara, que playboy, filha da pi. Ele é foda, né? E aí tem saí todo o sentido que ele tá falando. Eu saí puto de lá. Só que aí eu voltei pra casa, botei minha cabeça no travesseiro e comecei a raciocinar e vi que absolutamente ele tinha razão em tudo. Tem sentido. Você imagina a quantidade de pessoas que abordam ele ou a galera do Serac para vender alguma coisa, para entrar dentro do ecossistema deles. E aí eu entendi que aquilo fazia sentido para mim porque, pô, ele ia me dar visibilidade dentro do mercado contábil. E ele te falou a verdade, ele não te enrolou, né? Não, de forma alguma. Você tá afim, alguma. então é assim. É assim. Que às vezes a gente, na imaturidade empresarial, a gente não gosta de ouvir essas coisas, mas hoje é isso. E aí fui lá e fechei a cota de patrocínio do Missão Day. E comecei a ter um relacionamento com o Johnny e tal. Aí em determinado... Missão Day foi o de maio de 2023. 23, isso. Não, foi final do ano de 2023. Ah, tá. Então, meu relacionamento com o Johnny tem 1 ano. É, o maio foi o Missão Contador, quando o Kaique veio trabalhar comigo. Eu tenho essas datas marcadas. E aí, em final do ano de 2020, agora, deve ser novembro, alguma coisa assim, eu fechei o patrocínio do Missão Day e a gente foi para um evento em Minas Gerais, de contabilidade também, em que o Johnny ia palestrar. Não foi intencional, mas calhou. Coincidiu. E no dia, eu cheguei numa sexta-feira na cidade, lá em Nova Lima, eu tive uma reunião com o Leandro, do jurídico do Serac, para apresentar uma proposta minha. E apresentei e tal, ele falou, não, vou deliberar aqui dentro. No sábado eu encontrei o Johnny e a Carla. Falei, Johnny, pô, mandei uma proposta lá, tá, dá uma analisada com carinho. Fechei o contrato com o Serac. Então hoje o Serac é meu cliente dentro da Legal Compliance na parte de produção de dados. Cara, e desde então, assim... Você vendeu o teu serviço pro Serac? Vendi, eles lá em são Minas. meus clientes. Eles são os meus clientes hoje. Mas você foi vender lá? Eles visitaram você no seu stand ali? Não, eu fui como participante. Você fui pegou para um fazer participante. network dentro de um evento contábil. E aí você convenceu lá o Leandro? Foi o Leandro? O Leandro... porque o Johnny, assim, é o que ele fala, ele não é ele o decisor, né? Então, assim, tem um comitê lá que eles decidem. Apresentei pro Leandro e tal, fechamos o contrato. E, cara, de lá pra cá, a minha relação com o Serac e com o Johnny vem crescendo a cada dia. Então, fechamos na época o PAGC, aí fechamos o Fire Club em janeiro desse ano. Cara, de janeiro pra cá, o meu crescimento foi algo que eu jamais imaginei. Exponencial, né? Cara, eu fechei muitos contratos. O Fire Club já tá pago, acho que essa edição e umas 10 renovações pra frente. Que faz muito sentido, cara. E assim, tem que pagar. Então, se você que está nos assistindo quer crescer profissionalmente, quer ter acesso às pessoas que, para vocês, como o Johnny fala, são as suas estrelas, cara, paga. Não adianta. Não há elogio melhor para um adulto do que, ó. E não é só pagar, né? Você falou, você vendeu o teu serviço, você foi pedir uma ajuda, depois você vendeu o teu serviço. Exatamente. E aí você virou sócio do cara e monetizou aí, tá monetizando. E o Serac, ele não é o meu cliente que mais me paga. Sim. Não. Eu tenho clientes que pagam muito mais do que ele. Mas estrategicamente, para mim, dentro do setor contábil, cara, para mim eu posso até pagar para trabalhar para os caras. Hoje eu tenho minha equipe aqui no comercial que... É eles que não me escutam, porque eles vão querer cortar os... Mas eu tenho os meninos do comercial que trazem para mim ali, ó. O Neto, tio, o William fala, chefe, tenho aqui uma proposta de tal... Eu falei, você passou por quanto? Passei por tanto. Não, eu falei, pode reduzir, pode fechar com os caras. Porque eu quero me associar com a marca do cara. Sim, é importante. Entendeu? A marca Contabyte tem que estar associada com outras marcas. Né? Não estou preocupado agora, estou preocupado no futuro, né? Sim. E é o trabalho de formiguinha, né? Exatamente. Tudo esse foi o seu trabalho de formiguinha, né? Agora, isso é legal entender. Você estava lá palestrando no Conta Azul, aí o Guilherme, como que ele chegou em você? Ele chegou depois da palestra? Como que... Foi depois da palestra. Porque ele foi o cara, né? Foi, ele foi o depois cara, da palestra. Você não tinha contato com os caras, você não conhecia nada. Não conhecia. Você falou que dali você foi pra casa, foi pesquisar, pô, esse cara mesmo, né? Mas o cara-chave foi o Guilherme. Foi o Guilherme. Foi o Guilherme, devo muito a ele, foi o cupido, digamos assim. Então, aí conta pra nós aí, que é uma estratégia... Não, a estratégia comercial do caramba, assim. Você desceu do palco, ele já foi atrás de você? Puta, não foi assim. Porque foi da seguinte forma.
eu recebi o convite da Conta Azul para palestrar num palco amarelo, que era um palco, não um palco principal, um palco lateral. E eu falei, pô, estrategicamente para mim faz sentido eu ter um stand no Conta Azul, porque os caras vão me ver no palco, eu vou sair e já recebo os caras no stand. Foi isso que aconteceu. Eu acho que ele foi no stand. Ele me viu saindo do palco e foi no stand. Mas mesmo assim. E aí ele fez essa abordagem para patrocinar o Missão D. Porque a gente fala feiras e eventos e negócios, né? Exatamente. Aí, essa aqui é uma lição de um negócio, né? É extremamente importante. Se você tem uma marca, é importante que você comece a pensar em patrocinar eventos, porque isso muitas vezes, talvez você não gere muito negócio ali dentro. Você já tá metidinho, né? Você tá cheio de evento participando já, né? Já foram alguns, cara. Já foram alguns como patrocinador, né? E pra gente é bom porque é branding, né, cara? E vira. De marca. Fora, ó, vamos falar, eu aposto em eventos por conta de crescimento de marca, branding. Eu tenho certeza, e aqui o nosso resultado é fruto disso. Uhum. Mas o evento, fora o brand, a marca ali que você valoriza, você monetiza também algumas vendas? Sim, sim. Efetivamente? Sim. O meu ticket é alto. Você vai com meta? Sim. O meu ticket é alto. Eu tenho que dar pelo menos o ROI ali, empatar. Se der um ROI, ótimo. Eu tenho que empatar. Então, porque o meu ticket é alto. Eu sou uma consultoria de fato, eu não sou um software, nada disso. Então, ninguém fecha contrato comigo lá na feira. É um trabalho pós-evento. Então, por exemplo, a gente falou da ABS. Então, eu fiz o evento da ABS e já comecei a fazer a prospecção essa semana. Já tem negócio fechado, já. Tem várias reuniões engatilhadas. Mas eu tenho meta e eu preciso fechar negócio. Pelo menos para pagar, porque senão não faz sentido. E aí terminou o evento lá, você capturou lá os nomes, os leads, e quem vai atrás? Eu sou comercial. Porque o que eu falo é muito difícil, cara. Assim, é de difícil abordar. Eu não tenho comercial ativo. Tá? Então eu não passo a mão no telefone e ligo. Porque ninguém vai querer. Da liga eu comprar e falar sobre LGPD. Eu já falar, cara, não tem uma então regra. Então o meu é networking, é relacionamento. Então hoje eu invisto muito dinheiro em relacionamento, Fire Club. Tem outros grupos que eu faço parte também. E eu que sou comercial. Eu que vou, eu que ligo, lógico, faço o relacionamento, me relaciono com as pessoas, fecho o negócio. Eu faço muito disso também, e é foda, é desgastante, né? É puta demais. Hoje eu tenho uma equipe que faz, hoje já é um processo. Uhum. Eu quis acelerar isso em algum tempo, não deu muito certo. Mas naturalmente ele chegou, e hoje é um processo. As pessoas me procuram, eu procuro as pessoas, a gente começa por ali, mas hoje eu tenho uma estrutura que faz ativamente isso. Então você passa a mão no telefone e liga mesmo. Ainda passo comercial. ligo, mas eu tenho também agora já criou um organismo dentro da Contabyte que começa a prospectar negócios. Aí você tem que ter noção, né? Então, Sim, por exemplo, sim. o Kaique tá gravando aqui, ó. O Kaique é um cara que, já falei com ele vai ser vendedor agora. Ele vai fazendo as coisas dele, vai ser vendedor também. Então, porque eu já percebi que... Eu tenho o Henrique, que também... O Henrique Menezes está aqui com a gente também. Eu também já percebi que ele ele vendeu pra caramba. Tem um tino comercial ali. Ele triplicou o nosso terceiro setor do escritório. Okay. Trabalho de formiguinha certo, assim, quietinho, foi conduzindo. Então, mas ele já, pra mim, ele já é um vendedor, né? Então, ninguém eu tenho melhor do que praticamente seu time 4 pra vender. vendedores. Eu tenho 4 vendedores. É isso que a gente precisa trabalhar dentro da equipe, né? Essa noção de intraempreendedorismo. Vender... Todos são vendedores. E aí cabe você que lidera a equipe, você tem que ser o modelo da equipe, né? Você tem que ser o cara para os caras se inspirarem, né? Exatamente. E o cara tem que se inspirar também na humildade que você tem. Então, assim, eu me considero um cara humilde e vou falar por quê. Eu ganhei lá, eu subi no Oscar da contabilidade lá, foram 3 indicações, cultura, vendas, influência. E aí eu me surpreendi com o prêmio de vendas, né? De ganhar vendas. Uhum. Eu falei, caralho, mano, ganhamos um prêmio de vendas. Aí eu fui fazer todo um retrocesso, né? Falei, cara, a gente vendeu pra caramba. A gente cresceu pra caramba, vendeu muito. Foi merecido mesmo. Mas a gente seguiu a orientação lá do Serac, das mentorias, do PAGC, etc, tal. Mas quem ganhou não fui eu. É o time, né? Foram eles que ganharam. É que tá representado em você. Mas assim, mas eu falei assim, não, foram eles que ganharam, não fui eu que ganhei, não. É importante então, ter assim, esse reconhecimento. Né? O meu time tá aqui. E aí, eles estão vendendo pra caralho. Né? Enquanto a gente tá aqui gravando, a galera tá vendendo. sentando a bota. E vendendo organicamente, né? Não é vendendo... A gente vai começar agora, efetivamente, 2 campanhas no Google para vender
outros serviços do nosso hub de negócios aqui, mas não é contabilidade. Contabilidade vende de forma orgânica. Mas é aí onde você tem que parar. Não, o prêmio não é meu, não. Eu ganhei o prêmio, personificou em mim ali certinho, mas se não fosse o trabalho desses caras, eu não ganharia. O meu da mesma forma, não Então, é meu, é do meu time. Aposta neles forte agora, Sim, né? lógico, com certeza. Tem que ter essa Porque valorização. tem muita vaidade, né? O cara fala, ganhou o prêmio é meu, o prêmio é meu. Não, não é, né? É, um cara que morreu agora o seu Tuta, né? Morreu. Morreu ontem, né? Ele tem uma frase que é exatamente isso, cara. Ninguém tem sucesso sozinho. Cara, ninguém tem sucesso. Você não tem a conta byte hoje do tamanho que é, com o faturamento que tem, sem o seu time. Não. Sem a sua esposa, sem o seu... Enfim, a galera que tá aqui gravando com a gente. Não, e quem comandou esses meninos foi minha esposa. Então. A Marina que comandou eles. Então, é importante ter essa valorização, esse reconhecimento é essencial. Essencial. Edgar, nós estamos na reta final aqui, cara. Acho que, né, Kaique, o Rocker, nós conseguimos pegar a plenitude de um bate-papo, né, onde você contou a importância da LGPD, você contou a história da sua vida e conectou tudo isso, né? Com a premiação que você ganhou no Oscar. Boa, isso então, aí. Cara, eu tô muito feliz. Podido passar uma mensagem pra galera aí. Cara, não, mas fica aí, ó. Pode se despedir e mandar mensagem para quem você quiser. Não, quero te agradecer, principalmente, pela parceria, pelo convite. Eu acho que é essencial. Esse network que a gente faz e esse movimento me proporcionou conhecer pessoas como você, como o Johnny, enfim. Assim, acho que mensagem é difícil a gente falar sobre que mensagem que eu quero passar, porque tem tanta coisa que a gente fala. Mas fala uma de superação. Mas eu acho que a gente precisa crer em Deus, independentemente da sua religião, da sua crença. Cada uma tem o seu Deus. Concordo. Então, ter o seu Deus, eu tenho tatuado aqui, ó. Cara, não importa a religião. Cada um tem o seu Deus. Cada um tem o seu Deus. Então, acreditar, você ter uma fé, ter algo que para se apegar, cara, ter uma base muito forte de família. Então, assim, acho que isso, se você que está assistindo a gente tiver isso, uma família solidificada, que você valorize a sua esposa, seu marido, seus filhos, sua mãe, enfim, seja lá quem for, e ter fé em Deus, eu tenho certeza que você vai ter sucesso. E o seu sucesso. O seu sucesso não é o meu sucesso, não é o seu. O sucesso é subjetivo. Então, você tem que saber o seu sucesso e tendo essa base muito, muito solidificada, certamente você vai alcançar o seu. Edgar. Bom, valeu. Obrigado pelo convite. Valeu. Esse foi Edgar Dolata, meu parceiro e sócio do Fire Club, uma história maravilhosa. Você, ó, que assistiu, compartilha, manda pra frente, leva para mais pessoas assistirem, que foi demais aqui. Valeu! Até a próxima semana aí com mais um ContaCast. Deus no coração, como o Edgar falou, ó, é ele que comanda tudo na vida da gente. Até mais!